Bom dia, estamos começando agora mais um quadro Classe Trabalhadora em Debate e nesta manhã recebendo os dirigentes sindicais Eliseu Pereira e Tiago Henrique para falar um pouco sobre a campanha salarial da categoria setista. Sejam bem-vindos. Bom dia, Larissa, bom dia a todos aí que estão nos assistindo. É muito bom estar de volta aqui para poder falar um pouco aí sobre a nossa campanha salarial. Bom dia, companheiros. Boa tarde se você for nos ver à tarde, à noite, boa noite, sejam bem-vindos e vamos aqui debater as questões envolvendo nossa campanha salarial. Certo. Na última semana, no dia 24 de agosto, os trabalhadores em Goiás e também em outras regiões do país rejeitaram a proposta aí de 3,18% apresentado pela ECT, depois de algumas negociações e tal. Eliseu, você que estava lá no comando, comenta um pouquinho como que foram essas negociações e por que rejeitar essa proposta. Então, Larissa, a negociação ela se desenvolveu primeiro em análise em cima das questões das cláusulas sociais. O governo anterior havia nos roubado aí praticamente 50 cláusulas do acordo coletivo. A proposta que a empresa foi apresentando nas cláusulas sociais tem a devolução de 37 cláusulas. Então, no quesito cláusulas sociais, a proposta ela não é ruim. O problema é quando você vai tratar de salário propriamente dito e de benefícios, entende? Aí a empresa não quer ceder de jeito nenhum, 1 milímetro que seja. Então você vai para benefício. Plano de saúde, a proposta é péssima, né? No final das contas, carteiros motorizados estariam pagando mais, né? E outros grupos mais da empresa estariam pagando bem a mais. E nosso entendimento é de que isso aí precisaria ser reduzido, não é 40%, 60% como ela está tentando fazer. É 30% do trabalhador pagando e a empresa 70%. Aí sim você diria que tem uma proposta decente. Né? Ou vamos dialogar outras alternativas. O Vale Peru não quer discutir, Vale Cultura, ou seja, tudo aquilo que envolve algum valor. A gente tem que lembrar que nós estamos em um governo que nós elegemos, que nós defendemos, abraçamos a causa, tanto estadual quanto federal. E esse governo, desde o primeiro dia, a gente teve lá na posse, o presidente Lula fala de valorização do trabalhador. Então, se é valorização, significa dizer que você vai sair da inflação para algo além da inflação. E a proposta que a empresa nos fez foi abaixo da inflação. Então, que negócio é esse? A gente viu o governo federal negociando com o Congresso aumento do funcionalismo público que chega a 9%. Aí uns vão dizer, mas eles estão sem aumento desde 2015. Beleza, mas quando você for contabilizar os aumentos que nós tivemos ao longo do tempo e subtrair dele a retirada de direitos no acordo coletivo de 2020, você vai ver que nós ficamos com menos do que o funcionalismo. Né? A gente viu ontem alguns parlamentares já discutindo lá no Senado proposta de aumento para os militares também de 9%. Não estou questionando a valorização desses profissionais, seja o funcionalismo público, seja os militares. Nosso entendimento é de que nós temos que ser valorizados iguais. Porque hoje nós somos uma das categorias que mais trabalha e que menos ganha. Né? Nós estávamos discutindo lá na mesa de negociação, por exemplo, a questão da entrega pela manhã, e eu desafiei o povo que estava lá presente. Eu falei, faz o teste vocês, vão aqui na frente do prédio aqui e fiquem no sol quente ali só entre as 10 e as 15 horas. Ver se vocês suportam. Porque esse é o desafio do carteiro. Num período onde, na maioria dos estados, principalmente do centro-norte do país, a umidade relativa do ar cai demais. Né? Quando os órgãos de saúde internacionais falam que o ideal para a saúde humana é 60%, aqui em Goiás tem época do ano que cai para 12%. Agora, né? Principalmente mês de agosto, setembro. Pois é, então, mesmo nesse cenário, a empresa não quer discutir a entrega pela manhã, sendo que ela mesma tem estudos dela própria, provando que na época que a entrega, naqueles estados onde houve de fato a entrega pela manhã, a qualidade do serviço melhorou, a qualidade de saúde dos trabalhadores melhorou. Então não quer avançar. E aí a gente rejeitou nacionalmente, agora vamos ver se a gente tem alguma evolução aí, uma proposta de fato decente, de fato respeitosa, porque essa primeira no quesito benefícios e salário, ela não foi respeitosa. E tem alguma indicação de que a empresa vai apresentar alguma coisa nesses próximos dias? A empresa soltou até no informativo dela, primeira hora, né, nessa terça-feira, que está aguardando a resposta da outra federação, da Findet, né, sobre a realização das assembleias para retomar a mesa de negociação, né, que o companheiro Eliseu está nos apresentando lá em Brasília. Então, assim, a gente está aí na expectativa de retomar essa negociação
para ter uma proposta decente pela empresa, né, no quesito de benefício, no quesito salarial, porque a gente viu que no quesito social teve realmente muito avanço, né, teve 37 cláusulas colocadas no acordo coletivo, né, na proposta de acordo coletivo. Então, nossa expectativa é que venha aí uma negociação realmente com a proposta que a categoria possa realmente levar e aceitar, né? Porque do jeito que está abaixo da inflação, a gente viu que o próprio presidente Lula já aumentou o salário mínimo acima da inflação. Por que na hora de aumentar o salário do trabalhador dos Correios, que sofreu nesses últimos 4 anos aí, com ameaça de privatização, né, com o governo sucateando a empresa, com o chicote na mão, falta de efetivo, falta né? de efetivo, né? Então, muita coisa que o trabalhador passou, e agora, quando vem a campanha salarial, recebeu uma proposta de 3,18 para você começar a receber em janeiro do ano que vem, uma proposta de 2 anos, né? Isso aí foi foi muito ruim para o trabalhador receber essa proposta. Então, a expectativa é que essa semana, né, retoma as negociações e venha uma proposta melhor. E a gente precisa discutir, Larissa, que o momento que nós temos, nós, categoria de Correio, para discutir a nossa vida profissional é esse. A empresa está propondo a criação de alguns grupos de trabalho para discutir alguns temas específicos, mas esses grupos não têm a capacidade de mobilização se algo não avançar, esses grupos não têm o momento oportuno que nós temos. E outra coisa, durante as semanas de negociação, sobretudo na segunda semana, a gente viu a empresa anunciar nos seus canais de comunicação o retorno de parceria com grandes clientes, né? Como grandes clientes, entenda-se aí AliExpress, Shein e outras mais, né? Então, essas parcerias, elas vão significar o quê? Elas vão significar aumento na carga de trabalho. E o trabalhador ele já está sobrecarregado. Então, hoje, o nosso arcabouço de reivindicações, ele não inclui só o aumento real e o retorno das cláusulas sociais, mas inclui concurso público imediato, melhoria nas condições de trabalho e um plano de saúde que de fato funcione. Né? Porque hoje nós temos cidades, inclusive aqui em Goiás, que o mesmo funcionário está atendendo a população de 2, 3, 4 cidades. Né? Então, isso significa que esse colega está sobrecarregado, a população desses pequenos municípios está super mal atendida. Né? Não que ele seja grosseiro com aquela população, mas é que ele só vai lá na cidade uma vez na semana. Então, o objeto humanamente impossível ele conseguir mais do que isso. Exatamente. Também. Então, a encomenda dessa população está atrasando, sim. A qualidade está indo, a imagem da empresa está indo para o ralo. E a saúde do trabalhador. Exatamente. E não se restaura isso sem concurso público. Igual eu falei na mesa de negociação, não adianta. Sem omelete, sem quebrar os ovos, não tem como fazer omelete. Então, sem concurso público, vai fazer uma parceria, vai melhorar para os cofres da empresa. Possivelmente a gente consiga alguma melhoria no salário agora na campanha salarial, mas sem concurso público a saúde do trabalhador vai para o ralo, a imagem da empresa vai para o ralo, então nós precisamos olhar o conjunto da situação. E falando em saúde do trabalhador, ainda tem a questão da postal saúde, né? Que as pessoas não estão conseguindo atendimento, principalmente nas cidades do interior, né? E mesmo em Goiânia, existe a dificuldade de credenciamento, às vezes, de um trabalhador ser atendido, não é mesmo? Exatamente. Esse é um negócio que não tem explicação racional, Larissa. Olha só, até 2015, mesmo depois da criação da Postal Saúde, até março de 2017, nós não pagávamos mensalidade e o plano funcionava. E não funcionava só nas capitais. Né? Se você estivesse lá em Porangatu, no norte, você tinha atendimento, Morrinhos, Mineiros, Aragarças, as cidades de média para grande, todas tinham atendimento. Hoje você não tem atendimento nem na capital, em muitas áreas, muitas especialidades. E a Postal Saúde não dá satisfação para ninguém. Né? Arrecada milhões, porque quando você vai pegar a média, o número de trabalhadores que ainda estão ligados nela e o valor que cada trabalhador está pagando, beira aí só mensalidade, não estou falando de coparticipação, só de mensalidade são aí em torno de 50 milhões. Para onde tem desse dinheiro? Por que não está tendo mais o atendimento? Essas questões, a Postal Saúde, ela não se sente obrigada a dar uma satisfação para ninguém. Né? E a gente precisa resolver isso e o momento é agora. Então fica aí o recado para todos os trabalhadores ficarem atentos ao chamado do sindicato, ao estado de greve, e porque se a empresa não apresentar uma proposta decente, a categoria vai entrar de greve, né, no dia 12 de setembro. Sim, foi essa decisão nacional de todos os sindicatos ligados, os 31 sindicatos ligados à Fentect. Nós temos que colocar bem claro
que nós estamos à disposição para negociar. A gente fez, na semana passada, depois da rejeição nas assembleias, a gente fez um trabalho junto aos parlamentares, porque a empresa, Larissa, na própria mesa, ela argumenta o seguinte: eu não posso dar aumento real porque a SEST não me permite. Olha, a gente não votou na SEST, que é o departamento do governo federal que cuida das estatais. A gente não votou em quem está gerindo esse órgão. Nós apoiamos, aqui em Goiás, por exemplo, 2 deputados federais, que foi o Rubens Ottoni e a delegada Adriana Costa, que felizmente foram eleitos. Estadual, Antônio Gomides, professora Bia de Lima, Mauro Ruben e a Cátia Maria. Então a gente está dialogando com os nossos, né, demonstrando claramente para eles que o discurso do nosso presidente não está chegando na empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E precisa chegar para a gente fazer diálogo com os nossos parlamentares lá na Câmara Federal, nossos senadores, deputados federais, conversar com eles, conversar com os órgãos. Porque, peraí, por que o funcionalismo público pode ter aumento de 9%, os militares de 9%, nós excetistas não podemos? Nós excetistas temos que ficar, receber menos que a inflação do período. Isso é desvalorização, é o contrário do discurso que o nosso presidente está usando. Então, nós precisamos aproximar o discurso da prática e que o excelentista, de fato, tem aumento real. Mas, independente disso, nós estamos fazendo a pressão lá, mas o trabalhador precisa se manter mobilizado, porque se não houver negociação de fato até o dia 12, a partir das 22 horas do dia 12 é greve. E o próprio presidente Lula já disse outras vezes, né, Eliseu, que ele precisa ser incomodado, ele precisa receber reclamação, porque senão ele acha que ele está fazendo um bom trabalho. Né? Então o trabalhador tem tem que ter esse dever, né, de estar incomodando, de estar realmente reclamando. E aí nós estamos lá, né, como o Eliseu falou, reclamando para os nossos, que nós elegemos, porque não é só votar e depois esperar 4 anos para votar novamente. Né? É votar, estar eleito, é reclamar. Eles estão lá para ajudar a população, né? E nós somos muito bem recepcionados por eles, inclusive. Exatamente, nós estamos sendo muito bem recepcionados lá e estamos correndo atrás aí para ter uma proposta realmente decente para o trabalhador. E se não houver, nós sabemos o que fazer. Dia 12 de setembro é greve, não interessa o governo que esteja, a gente sempre fez a luta, nada veio de graça para o trabalhador, né? Então dia 12 de setembro, se não vier uma proposta que contemple a categoria, é greve neles. Certo. Então até a próxima edição do nosso programa Plantão Exetista.